Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e olha só, vamos falar de pasto rapado hoje. A gente, tanto dentro das consultorias, quanto conversando com produtores, enfim, conversando com técnicos, está cansado de ouvir gente falar e reclamar que o pasto está rapado. Muitas pessoas não sabem realmente as verdadeiras causas que levam um pasto a ficar rapado e começa a colocar a culpa nas mais diferentes coisas. Tem um louco até que coloca a culpa no governo porque o pasto dele tá rapado. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre isso, os fatores que levam, como você evita. E, de verdade, não é querendo provocar, nem falar mal, nem nada, mas porque muitas vezes a culpa é sua, tá? A culpa é de quem maneja o pasto para ele estar desse jeito. Se você gosta desse tipo de assunto, se esse assunto vai te ajudar, pô, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like, é importantíssimo pra gente continuar produzindo esse conteúdo que vai transformar a sua fazenda, vai transformar a sua realidade. Beleza? Vamos lá, pessoal, olha só. Sendo bem sincero, tá? Muitas vezes a gente fica um pouco cansado de ver gente reclamar, principalmente da sua situação de pastagem. Ah, esse ano a seca foi muito complicada, choveu pouco, a minha vaca come demais e para um monte de asneira, tá? Um monte de asneira que de vez em quando só estressa a gente. Mas, primeira coisa que vocês têm que entender, por que que um pasto ele entra em estágio de degradação, por que que ele fica rapado? Primeira coisa, essa é a parte mais simples do negócio. Você tinha uma determinada capacidade de carga que esse pasto conseguiria suportar e você colocou animais a mais. Só isso. Esse é o ponto. Mas também existem fatores, principalmente climáticos, que afetam a capacidade de suporte do pasto. Primeiro deles é chuva. Sim, é chuva. Em anos que se chove mais, o seu pasto aguenta uma capacidade de suporte maior. Em anos que chove menos, você tem o seu pasto aguentando uma capacidade de suporte menor. Existe também temperatura e luminosidade. Anos mais quentes o pasto consegue produzir mais, anos mais frios ele produz menos. A luz não é tão diferente, ela está totalmente ligada à sua posição dentro do espaço geográfico ali dentro do território, ela não vai mudar durante os anos. Mas por que que eu afirmo que muitas vezes a culpa, muitas vezes não, quase sempre a culpa é do pecuarista? As informações, principalmente climáticas, estão aí para quem quiser, na quantidade que quiser e hoje com muita precisão, certo? Então, por exemplo, um cara que passou os últimos 2, 3 anos reclamando da falta de chuva aqui no sul, aqui nos estados da região sul, ele pode até ter reclamado, mas ele não, em momento nenhum, pode dizer que ele não foi avisado, ou que não teria informação que a gente passaria por pelo menos 2 anos de laninha, que faria aqui ter uma queda de chuva. Da mesma forma que o cara da região norte hoje, ele não pode reclamar, na verdade, ele pode, reclamar da falta de chuva, mas ele não pode em momento nenhum dizer também que não foi avisado, que o El Niño estava chegando e que vai ter uma queda no volume chuvoso dele. E aí ele já tem que ligar isso a uma queda na capacidade de suporte dos seus pastos. Então, naquela mesma área que ele achou que a vida inteira aguentava uma determinada capacidade animal, esse ano não vai aguentar, porque vai chover menos. A planta não vai ter capacidade, não vai ter água o suficiente para produzir aquilo que ela produziria se tivesse uma situação normal de chuva, certo? Outra coisa, por não entender dessas variações climáticas, você acaba sempre pesando a sua fazenda. O que é isso? Trabalhando com mais animais, ou mais quilos de animais, mais unidades animais do que aquilo que ela consegue suportar. E aí, é uma conta simples, o pasto produziu X, você demandou com seus animais X,5, o pasto vai começar a rebaixar. Isso é normal acontecer, mas não é normal você falar hoje em dia, principalmente com a quantidade de informação que a gente consegue produzir hoje, que você não sabia que o pasto não aguentaria aquela determinada carga. Você não controla a capacidade de lotação do seu pasto,
você não controla a capacidade de suporte da sua fazenda, consequentemente começa a baixar a sua pastagem. Colocar a culpa muitas vezes na categoria animal. Gente, tudo quando diz respeito a manejo de pasto e bovino quer dizer a peso. A gente não liga para a categoria. Uma vaca de 400 quilos come exatamente a mesma coisa do que duas novilhas de 200 quilos. Vaca não come mais. Um touro de 500 quilos ele come muito mais do que uma vaca. Então não adianta reclamar de falar que a categoria X ou a categoria Y come mais, come menos. E por eu ter ela, minha fazenda é mais rapada. Esquece, cara, não é. A sua fazenda é mais rapada porque você não sabe manejar, não sabe controlar a lotação, tá com mais carga do que deveria e ela começa a rapar. Então pensem muito bem antes de reclamar sobre a situação das suas pastagens. Pense muito bem antes de colocar a culpa em situações externas. As informações das adversidades externas, elas estão aí, na quantidade que você quiser. Não se informar também é culpa sua. E não se informar em qualquer sentido, não se informar da situação climática, não se informar da situação do seu rebanho, não se informar de como o seu rebanho está sendo manejado, distribuído dentro da sua fazenda. E outra coisa, um grande erro que a gente observa de vários pecuaristas por aí, deixa as decisões de manejo na mão de funcionário, com todo respeito a todos os funcionários, mas isso é questão de estratégia de negócios, questão de planejamento. A grande maioria das pessoas que trabalham no campo tem escolaridade muito baixa, tem capacidade intelectual muito baixa e claro que tem a sua vivência e ela é importantíssima, ninguém está falando isso, mas o gestor de negócio ele tem que saber exatamente onde seu gado está, como é que ele está sendo manejado e tem que saber tomar essas decisões junto com os funcionários, não dá para deixar na mão de só uma pessoa. Você como dono, você tem que ter essa consciência, beleza? Depois de tudo isso exposto, não é com falta, assim, não é com desrespeito que eu falo que a culpa muitas vezes é do dono. A culpa é sua de seu pasto tá rapado. É porque geralmente a gente encontra um padrão em fazendas assim, onde o gestor, onde o dono, ele não se envolve nas tomadas de decisões. Ele não tem ciência dos fatores importantes e acaba fazendo sua fazenda ficar degradada. Beleza? Se você gostou do conteúdo, se você gostou do vídeo, mais uma vez se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like que é importantíssimo para a gente continuar produzindo conteúdo que se você prestar atenção vai ser transformador para a fazenda de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo, até mais.